estamos aqui para mais uma vez gravar mais uma videoaula no canal EBD em Estudo. Eu sou o Diácono Eduardo, estou aqui com o irmão Salomão, superintendente da nossa escola dominical, e vamos juntos comentar a lição de número 11 da CPAD, a lição de adultos. Nós estamos aqui falando da Igreja Assembleia de Deus em Boa Esperança, em Parnamirim, em Alepá, sobre a direção do pastor James Costa. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, que toda nova publicação que acontecer você está recebendo aí em primeira mão, para poder estar acompanhando juntamente conosco os comentários das revistas de adultos e jovens da CPAD, que possa ser bênção para a sua vida, amém? Nesta feita estaremos falando sobre a lição de número 11, que tem por título A Sutileza das Mídias Sociais. O textual está escrito em Romanos 12:1, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E a verdade prática vai dizer: as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. A igreja ela tem enfrentado diversas mudanças em seu meio, no meio mundial, né? E à medida que o mundo vai avançando, a ciência vai aumentando, as leis vão mudando, né? Tudo que vai mudando em torno da sociedade, a igreja do Senhor ela permanece ali presente e sempre seguindo o nosso manual, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então tudo passa, todas as coisas podem mudar, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. E é sempre um desafio para a igreja do Senhor viver em meio a essas mudanças. E nós, como cristãos que nós somos, nós devemos estar sempre baseados na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, para que mesmo em meio a essas mudanças, o Evangelho de Jesus Cristo ele não venha ser modificado, não venha alterar nossa conduta como cristão. E o avanço da ciência, né, no meio de comunicação é algo tremendamente capcioso para nós cristãos. Nós devemos ter bastante cuidado. Tanto é que o escritor, o comentarista dessa revista, dessa lição desse trimestre, né, ele reservou aqui 4 tópicos para a gente falar sobre esse tema, a sutileza das mídias sociais, porque é um tema muito complicado, um tema que tem afetado bastante a Igreja do Senhor, em todos os departamentos, em todas as idades, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, né? As mídias, as redes sociais, ela tem afetado sim a vida de todos nós, principalmente nós brasileiros. Nós brasileiros somos bastante frequentadores de redes sociais. E a Igreja do Senhor ela tem que se manter firme, mesmo diante dessas circunstâncias, dessas mudanças no nosso meio social. O texto bíblico em classe está escrito em Romanos capítulo 12, do 1 ao 3, e o versículo 16 e 17. Você que é professor, ou você que é aluno, vamos fazer essa leitura em sala de aula. Nessa lição, como a gente falou, nós teremos 4 objetivos, 4 tópicos e 4 objetivos para destacarmos nessa lição. E o primeiro é apresentar a realidade dos cristãos na era digital. O segundo é elencar os desafios de ser igreja na era digital. O terceiro, pontuar os pecados virtuais. E o quarto, relacionar as mídias sociais com o ID de Jesus, destacando a seara virtual que as mídias sociais impõem. E na introdução, que, como a gente falou, que é um tema bastante produtivo, tem muita coisa para se falar nesse tema, né? A introdução já começa com bastante coisa. E o autor vai dizer que o mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma. É mais uma ferramenta como as demais. Embora seja muito mais poderosa, isso faz com que o seu uso seja muito mais desafiador. Em outras palavras, as mídias sociais como instrumentos são neutras, contudo o uso que se faz dela não é. Como toda ferramenta impõe um desafio ético e moral por parte de quem usa.
Nesse aspecto, os cristãos precisam estar conscientes sobre como devem fazer uso de mídias sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, entre outros. Então, a internet, ela é uma ferramenta poderosíssima e ela tem sido utilizada no mundo todo, em diversas áreas, principalmente na área profissional. A empresa hoje que não tiver internet é uma empresa que está fora da competição com as demais empresas. Então é algo que tem que ser implementado nas empresas. E hoje quase todo mundo, existe somente no WhatsApp, existe quase uma conta de WhatsApp para um brasileiro. O número de contas de usuários do WhatsApp é quase a quantidade de brasileiros que existe no nosso país. Então as pessoas estão usando a internet, as redes sociais de maneira massiva. E cabe a nós, como cristãos, que já procurávamos manter a nossa vida de acordo com a palavra de Deus antes das redes sociais, agora temos mais esse desafio de não somente mostrarmos uma vida nova lá fora, como uma vida nova também nas redes sociais, porque muitas vezes as pessoas elas acabam se desviando do objetivo, do foco, né? E acabam perdendo esse foco nas redes sociais. Às vezes aparenta ser uma coisa nas redes sociais, na internet, né? Cria coragem para fazer outras coisas. E a conduta do crente ela deve ser a mesma fora e dentro das redes sociais. Mesmo sendo ferramentas neutras, não sendo, portanto, boas ou más em si mesmas, as mídias sociais tornam o que delas fazem uso moralmente responsáveis. Nesse aspecto, os cristãos também são moralmente responsáveis pelo que fazem, através desses instrumentos virtuais, diante da sociedade, igreja e comunidade a qual pertencem. Assim, eles devem buscar nas Escrituras os princípios que devam orientar a sua navegação no espaço virtual. Como um livro inspirado, a Bíblia contém princípios que norteiam e disciplinam a vida dos cristãos, inclusive no cyberespaço. Isso porque as Escrituras Sagradas, que são vivas, como estará escrito em Hebreus 4, versículo 12, a palavra de Deus ela é viva e eficaz e permanece para sempre, como está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25, podem orientar de forma clara e objetiva o crente em seu caminhar, tanto no mundo real, como também no mundo virtual. Então, como a gente falou aqui, a palavra de Deus, ela continua sendo o nosso manual, o manual do crente, daquele que teve a sua vida transformada pelo poder e pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos adentrar no nosso primeiro tópico da lição, que tem como tema os cristãos na era digital, a realidade do universo. O autor aqui ele vai fazer as comparações das gerações que passaram. E inclusive Eclesiastes ele traz no capítulo 1, versículo 4, abre aspas, ele diz assim: cada geração que existia escreveu sua própria história e produziu. Quer dizer, perdão, correção. Uma geração vai e outra geração vem, fecha aspas. Então, um texto aqui de Eclesiastes que uma geração vai, outra geração vem, e cada geração ela deixa a sua história. E na lição de hoje ela vai mostrar a história que nós já estamos vivendo, entendeu? A atualidade. Ele dá aqui alguns exemplos sobre os egípcios, eles deixaram as pirâmides, os sumérios atribuído também a escrita, e outros exemplos de gerações que deixaram tanto bons exemplos também como maus exemplos, escreveram histórias. Dizer assim, a conquista do ciberespaço é uma marca dessa geração, quer dizer, quando se refere a esse espaço, é a comunicação por redes de computadores. Então, o autor ele fala muito bem sobre isso. O mundo virtual hoje é uma realidade bem presente na vida das pessoas. Então, a gente sabe que é presente, está no nosso dia a dia. Como o professor Eduardo falou aqui, hoje o número por pessoa tem pessoas que têm 2, 3 celulares
E o celular que você tem nas suas mãos hoje pode acessar internet, já tem provas que uma pessoa com um celular ele invadiu a rede de, por exemplo, o serviço secreto. No Brasil também já houve muito sobre esse caso. Então, o celular ele proporciona muito isso aí, a internet proporciona muito isso aí. Então, o autor ele vai relatar do cuidado que devemos ter. Então, ele diz aqui também na sequência: o cristão, portanto, consequentemente a igreja também faz parte deste universo. Então, tanto o cristão como a igreja faz parte desse universo. A igreja está no mundo, mesmo não sendo de que não pertencesse a esse mundo. A gente aqui somos peregrinos nessa terra, estamos de passagem. Então, devemos ter o cuidado como devemos usar esse meio. Alguém pode dizer: a internet é do mal, a internet é maligna. Não, a internet não é maligna, não é do mal, não. O erro está na pessoa que está usando a internet por meios maléficos, com pensamentos maus e usando os sites que não provém de Deus. Então, a própria internet dita não está o mal, está em quem está usando ela para o mal. Diz assim a lição: o crente não deixará de ser um testemunho real de Jesus pelo simples fato de as interações sociais acontecerem de forma virtual. Então, o crente não deixa de ser uma pessoa ligada a Deus porque ele está acessando a internet, o social. Não, faz parte social, a internet social, não está. Como ele usa, Dudu, é que pode definir como ele está fazendo, como ele está usando a internet. Então, isso aqui é o que? É uma realidade do universo, é a realidade do universo dos dias de hoje. Devemos estar cientes sobre isso. O autor da lição ele nos alerta sobre isso. Bem, o livre-arbítrio, né? Ele permanece nas atitudes que nós tomamos. Correto. Seja no ambiente virtual ou no ambiente físico. Verdade. Segundo o subtópico, cristãos conectados. Nos dias da Igreja Apostólica, na igreja após a morte de Cristo, os cristãos se valeram de cartas para superar as longas distâncias que os separavam. Lá em 1 Coríntios, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9, vai dizer, que já por carta vos tenho escrito. Dessa forma, eles conseguiram interação com cristãos de outras regiões. Foi por meio desse instrumento que eles compartilharam os princípios eternos da palavra de Deus entre si. Hoje, essa interação que acontece por intermédio das mídias sociais é muito mais eficiente e muito mais dinâmica. Praticamente todo mundo sabe, por exemplo, o que é o WhatsApp e os princípios básicos de seu uso. Da mesma forma, milhões de cristãos estão fazendo perfis no Facebook e no Instagram para aumentar a interação entre si. O mundo virtual também é uma realidade no dia a dia da igreja. Contudo, há muitos desafios, riscos e perigos nesse espaço virtual. Portanto, o andar prudentemente, recomendado pelas Escrituras, aplica-se também ao espaço virtual. Então, como todas as outras pessoas, os cristãos, os crentes em Cristo Jesus, também estão utilizando desse espaço virtual, desse meio de comunicação, que é a internet, e, consequentemente, também de suas redes sociais. Mas, como o irmão Salomão bem falou aqui, o que afeta é a finalidade, o fim que você está almejando ao utilizar esse serviço que se encontra disponível para nós que somos cristãos. Então, devemos usá-lo da maneira mais adequada, de acordo com a palavra de Deus. Amém. Com isso concluímos nosso primeiro tópico da lição, que foi os cristãos na era digital. Vamos adentrar no nosso segundo tópico da lição, que diz assim, que tem como tema os desafios de ser igreja na era digital. Esse desafio que o autor da lição aqui ele vai nos falar
desumanização, o primeiro ponto da lição, do segundo tópico. O desafio de ser igreja na era digital, a gente passou por um teste, foi um desafio imenso agora nessa pandemia. Por quê? Porque muitos irmãos eles não conseguiram voltar para a igreja. A gente viu na lição passada os desigrejados. Por quê? Por desculpa da pandemia, não vou voltar mais para a igreja. E se apegaram aos cultos evangélicos através do YouTube, através da internet, e acham que isso é suficiente. Então, o desafio de ser igreja no era digital foi esse. Entendeu? Ele diz aqui na lição, desumanização, que quando Jesus apareceu aos seus discípulos, logo após a sua ressurreição, ele desafiou a Tomé a tocá-lo. Você vai encontrar isso em João capítulo 20, versículo 27, que diz assim, depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe do meu lado. João 20, versículo 27. Ser igreja envolve contato. Ser igreja é estar se congregando uns com os outros. Ser igreja é estar unido. A Bíblia diz com salmos, com hinos, com profecias, com palavra de Deus, pela sua palavra, a pregação da palavra. Isso é ser igreja, entendeu? Ele diz aqui um pouco mais abaixo, isso porque a igreja é um corpo. Então, se é um corpo, não pode um braço estar longe do corpo, não pode a cabeça estar no lado e o corpo estar do outro, não. É um corpo. O corpo tem que estar unificado, junto. Um depende do outro, um ajuda o outro. Então, isso é igreja. Ele diz aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, olha só, é membro, é corpo de Cristo, então não pode. Ele diz aqui, o universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento. É esse universo virtual, cria essa impressão de que você pode ser igreja sem estar se relacionando com o seu irmão, com o seu próximo. Não. Por isso que a gente está vendo ao longo desse trimestre a sutileza, aqui ó, os ataques contra a igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Então não se engane, isso é ataque de Satanás. Ele vem sutil, vem colocando na cabeça das pessoas que você pode se congregar em casa, você pode ter a sua igreja em casa, e aí com isso você se fica distancia dos irmãos, dos que amam, que estão próximos de você. Cria o seu próprio universo, olha, a sua bolha. Então, nesse aspecto, o mundo virtual desumaniza as pessoas. Cadê o amor? Cadê a humanidade de estar junto, querer estar próximo? Ele diz aqui, ó, por isso que o ciberespaço é o universo preferido dos desigrejados. Eles dizem não precisar da igreja local. Os que estão ligados muito à internet, eles acham que não precisam mais de estar congregando, não precisam mais da igreja local, de estar participando. Diz aqui na lição, na igreja de Cristo, as pessoas não apenas interagem, mas existem e se completam. Isso é a igreja que vai ser arrebatada do ar. Isso é a igreja que vai ter o seu nome chamado para quando Cristo vier buscar a sua igreja, seu nome ser pronunciado e ele dizer, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do século. Então, desumanização é isso. Perde a humanidade, perde a vontade do convívio de estar junto na igreja. E outro grande desafio, Gonçalo, é o mundanismo. É verdade. A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa, influente, mas não mundana. Buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo.
O autor vai citar aqui Lucas 4:9, que é aquele episódio em que Satanás tenta Jesus Cristo e leva ele para o pináculo do templo e mostra, né, e fala que ele pulasse dali, que a palavra de Deus dizia que darás ordem aos anjos, né, que os anjos lhe socorreriam, né, e ali seria um espetáculo para aquelas pessoas que iriam ver Jesus Cristo sendo socorrido pelos anjos ali no templo, né. Então é uma artimanha de Satanás. Então o crente ele não deve estar procurando fazer espetáculo, aparecer, né, de maneira que venha lhe engrandecer assim nas redes sociais e no meio da internet. O que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, é um desejo quase obsessivo de estar em evidência. Querem ser vistos. Para que esse fim seja alcançado, muitos seguem personalidades de comportamento duvidoso, quer sejam celebridades do meio artístico, quer sejam jogadores e cantores famosos, imploram por seguidores e likes, estão desesperadamente procurando lacrar ou causar, né? São termos utilizados no meio mais jovem atualmente, né? Agem como verdadeiros mendigos virtuais, desonram a cruz porque querem a qualquer custo a glória do mundo. Dessa forma, tornam-se presas fáceis de Satanás, né? Então, existem pessoas, Jesus Cristo mesmo falou que dentro da igreja existe o trigo e o joio. É aquele que realmente é trigo, aquele que não é. O crente que vai subir, o crente que vai ficar, né? O crente que vai para o céu e o crente que vai para o inferno. Existe isso. E nas redes sociais a gente tem visto isso de maneira, né, massiva. Muitas pessoas procurando se exaltar, crescer, ser visto, né? Dar um espetáculo nas redes sociais somente para aparecer. Infelizmente, essa não é a missão que nos foi dada. O apóstolo, o profeta João Batista, né, precursor de Jesus Cristo, já pregava a vinda de Jesus Cristo antes de Jesus Cristo iniciar seu ministério. Quando ele encontra com Jesus Cristo, ele fala: importa que ele cresça e eu diminua. Hoje existem pessoas em redes sociais que pregam a palavra de Deus, né, entre aspas, porque o intuito dela muitas vezes não é pregar a palavra de Deus, mas sim aparecer. Então, está invertendo as coisas, né? Ele quer aparecer mais do que o próprio Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ele deve ser a primazia em nossas vidas, seja nossa vida física ou nossa vida virtual. Amém. Vamos entrar no nosso terceiro tópico da lição, que diz assim: a igreja e os pecados virtuais. Sensualismo. O autor aqui da nossa lição, ele fala muito sobre essa parte das igrejas e os pecados virtuais. O sensualismo ele entra dentro da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas não sabem ainda usar o meio de internet. Ou acontece que não sabe usar, ou ainda tem no seu coração pecaminoso. Puxa muito para esse lado. E nos dias de hoje parece que o sensualismo ele entra em todo lugar. Invade a dita moda e entra nas igrejas também, porque são pessoas que ainda não deixou a palavra descer ao coração. Diz assim: a noção de santo e profano nunca deve ser esquecido pelos cristãos. Porque em 1 Pedro 1,16 diz assim: sede santo porque eu sou santo. Então, quando ele diz sede santo porque eu sou santo, quer dizer que aquele que quer se aproximar de Cristo tem que ser santo. E santo não é ter a auréola na cabeça, uma asa, possa voar, nada disso. Ser santo é ser separado, consagrado, se distanciar daquilo que é profano aos olhos de Deus. Isso é ser santo. Ele diz aqui na lição: infelizmente não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais.
muitos utilizam de forma pecaminosa, como o WhatsApp, o Instagram, o Messenger, o Twitter e outros meios de redes sociais que está se multiplicando de uma forma grande mesmo a rede social. Então, eles usam nesse intuito de não pregar o Evangelho, não pregar a palavra de poder e cura, mas de cometer coisas que não agradam ao Senhor. Ele diz aqui um pouquinho na lição: contudo, quando é usado, agora lembrando os irmãos que, como a gente falou no início, a mídia, a internet, ela é boa. É como se usa ela que vai definir o propósito. E o incrível que pareça é que Deus sonda o nosso coração. Ele sabe a nossa intenção. Por isso que a autorização diz assim, contudo, quando usada para enviar fotos e vídeos íntimos e mensagens de texto de um relacionamento adúltero, se torna instrumento de pecado. Quando é usado por vontade da carne, do pecado, então Deus não se agrada. Mas quando você usa a internet para proclamar o Evangelho, como está sendo esse canal EBD em Estudo, e como tantos canais que tem por aí, que tem na internet, que prega a palavra do Senhor, que divulga a mensagem do Senhor, isso é do agrado do Senhor. Assim o Evangelho, ele é pregado a toda criatura, certo? A forma que está sendo pregado, a maneira que está sendo ensinado, Deus sabe que está dentro da vontade do Senhor ou não está dentro da vontade. Então o sensualismo, ele entra nas igrejas através da mídia, através de muitas coisas que aprendemos e levamos para o meio da igreja, não só da igreja, mas da nossa vida também. E a lição, ela nos aconselha a fugir disso aí. Verdade, pessoal. E o segundo subtópico vai falar sobre narcisismo. Esta geração já foi denominada a geração do self. É uma geração narcisista. Cultua a própria imagem. São pessoas amantes de si mesmas. Como está escrito lá, o apóstolo Paulo escreveu a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 2. O desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo e doentio. Infelizmente a gente vê jovens entrando em depressão por causa de redes sociais. Verdade. Tem jovens que não conseguem suportar postar uma foto e não ganhar curtidas, não ganhar likes, né? E entram em depressão por causa disso. É uma situação totalmente preocupante, essa geração. É claro que não podemos generalizar, né? Mas é uma realidade, é algo que tem acontecido com muita frequência em muitas casas e muitas casas cristãs também. Daí a necessidade a todo instante de estar se fotografando e postando. É uma devoção ao self. Dessa forma, o desejo de se expor, de ser visto e admirado, torna-se um comportamento não apenas doentio, mas sobretudo pecaminoso. Quando esse desejo de se mostrar, de aparecer e até mesmo ser admirado é visto em um adolescente, é algo preocupante. Contudo, ainda é possível reparar. Mas quando adultos se comportam como meninos, buscando identidade e usando as redes sociais para se firmarem, o problema se torna preocupante. Nesses casos, estamos diante de alguém que foi tragado pela cultura do eu, o egocentrismo, né? Se é cristão, o único caminho é o arrependimento. E não sei se você já teve essa noção, Salomão, essa percepção de que muitas pessoas adultas, como o autor falou aqui, né, estão se comportando nas redes sociais verdadeiramente como meninos. Quando não existia redes sociais, quando a pessoa atingia uma certa idade, né, aquela pessoa era uma pessoa madura, adulta. Mas agora com as redes sociais, aquela pessoa está colocando para fora tudo aquilo que ela não demonstrava ser, né? E a maturidade que aparentava ter, muitas vezes cai por terra através das redes sociais. Então nós devemos ter muito cuidado com a nossa vida nas redes sociais, para que nós não venhamos cair nesses
pecados virtuais, né? O sensualismo e o narcisismo, como nós falamos aqui nesse tópico. Bom, vamos entrar no nosso quarto tópico da lição, que tem como tema as mídias sociais e o ID de Jesus. Esse ID foi muito maravilhoso. O nosso bom mestre, ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse ID é para que toda criatura, todo servo do Senhor pregue a palavra do Senhor. Mas não é só no ID físico também. Não é só no ID físico, mas também na área virtual também é possível pregar o evangelho. Você não pode estar hoje na China, mas você pode postar, por exemplo, o Twitter, que é internacional. Você posta aqui, o mundo todo está vendo. Então, você pode postar uma mensagem da palavra do Senhor e a sua mensagem correr o mundo, entendeu? E não é por causa do risco, do perigo que existe na internet por pessoas que usam por meios maléficos, que a gente dizer, não vamos demonizar a internet, não vamos usar, não, de maneira nenhuma. Por isso que ele diz aqui, evidentemente que o ID de Jesus inclui o espaço virtual, portanto, mesmo no mundo virtual, tendo seus próprios desafios e oferecendo seus perigos, mas não deve ser demonizado, ou dizer, não, é um demônio, não, nada disso. Aí se chama mistificar as coisas que não existem, entendeu? É a pessoa que está usando a internet por meios maus, não a internet tem influência sobre nós, de maneira nenhuma. Ele diz aqui a lição: perdemos uma oportunidade enorme quando usamos as redes sociais para divulgar trivialidades, em vez de semearmos os valores eternos do reino de Deus. A gente perde uma oportunidade imensa, entendeu? De estar discutindo na rede social por causa de política, por causa de jogo, por causa de coisas banais que não leva a nada. Mas quando você aproveita a oportunidade da rede internet e prega a palavra do Senhor, divulga a mensagem do Senhor, aí sim, você está também cumprindo o ID. Agora sim, lembrando que o cuidado das vidas tem que ter aquele contato. Pregar o evangelho é uma coisa, cuidar do novo convertido, tem que haver o contato, tem que estar perto, cuidando da ovelha, tirando os carrapichos, colocando o remédio na ferida. É isso que chamamos de discipulado, cuidar do novo convertido, certo? Então, essa é a seara virtual que tem que ser usada para pregar a palavra do Senhor, irmão Eduardo. Bem, o irmão Salomão já deu a entrada aqui no nosso último tópico, no nosso último subtópico, né, que é o pastoreio virtual. Outra coisa importante proporcionada pelas redes sociais está relacionada ao discipulado e pastoreio e o pastoreio. Lá em Mateus 28, 19 e 20, o Senhor Jesus vai falar, né? E de fazer discípulos. Discípulo é aquele que aprende. Então, as redes sociais, ela também é uma excelente forma de se fazer discípulo, principalmente para aquelas pessoas que estão longe. E muitas vezes, quando nós não temos tanto tempo de estar em contato direto, de fazer uma visita presencial, a rede social é uma ferramenta de suma importância para que essa atividade possa ocorrer, possa ser efetuada. As redes sociais são poderosas ferramentas de interação. Devem, portanto, ter seus potenciais usados para o crescimento do reino de Deus. Os pastores devem estar conscientes disso e aptos a explorar esse novo campo. Os grupos de WhatsApp, principalmente no sistema de congregações, são um bom exemplo disso. O pastor deve fomentar a criação desses grupos em suas congregações e, se possível, acompanhá-los para promover o crescimento da igreja. Não são, portanto, meros veículos de informação, mas, sobretudo, de interação. Aqueles que optaram por ficar de fora das redes sociais estão perdendo uma extraordinária oportunidade de promover o reino de Deus.
Então, a igreja ela tem passado por essas mudanças, como nós falamos aqui no início deste comentário, desta lição, né? E enfrentou várias mudanças, né? Como foi a entrada, o acesso à rádio. A igreja, para conseguir convencer os pastores, os pastores se convencerem, né, uns aos outros, aqueles que não queriam, que não achavam que a rádio era algo só criado por Satanás, né, como demonizaram também a internet e as redes sociais. Né? Mas assim chegaram ao consenso e utilizaram a rádio para a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo, e é usada até hoje. Hoje nós temos aqui no nosso estado a Rádio Nordeste Evangélica, e ela está ativa para o mundo inteiro, levando o Evangelho de Jesus Cristo. A nossa Igreja Assembleia de Deus em Parnamirim, a ADEPAR, já possui seu canal no YouTube, a ADEPAR TV, que já existe uma grade de programação para jovens, para discipulados, né, para a mocidade. Então, a igreja ela vem se adaptando ao avanço da tecnologia para também utilizar esses meios para pregar o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Para concluirmos a lição em rápidas palavras, a gente viu que a lição, o autor da lição, ele aconselha que devemos usar a mídia com prudência, certo? Não só com prudência, mas também com sabedoria e honestidade, incentivando a falar do amor de Deus, certo? A compartilhar versículos bíblicos, certo? E a usar dentro dos padrões bíblicos. Para quê? Para a evangelização ela alcançar mais vidas e haver transformação de vidas sempre que estejam, que a palavra de Deus ela tem que estar sempre em evidência nas mídias, nas redes sociais. Ele aconselha a gente não colocar nós como evidência, mas tem que ser cristocêntrico, Cristo no centro. Cristo tem que estar sempre em evidência, sendo pregado em toda a rede social, para que a mídia abra a nossa rede social e veja o Evangelho de Deus sendo pregado. Bom, isso que a gente viu aqui nessa lição tão maravilhosa. Já de antemão te agradeço pela sua atenção e te peço, se inscreva no canal, certo? Ative o sininho e deixe o like, porque quando você deixa o like, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim o Evangelho ele é proclamado a toda criatura. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém. Deus abençoe a todos.